Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui dia 12 de maio, né? Voltando aqui às nossas aulas. Né? Se vocês tiveram aí uma semana de descanso aí, espero que vocês tenham conseguido dar uma relaxada pra gente voltar. Bom, antes da gente começar a falar em assuntos técnicos e tal, vamos falar um pouquinho sobre calendário, sobre como vai funcionar a nossa disciplina até o final aqui agora, né? Vocês terem uma ideia aí de programação e coisas afins. Eu tô falando aqui, é claro que eu tô falando aqui gravado, depois eu vou. Mas eu tô disponível tanto no chat lá, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, como também amanhã, né? A gente tem outra aula e aí eu vou estar online direto com vocês e aí a gente pode conversar mais a respeito se for problema. Mas é que só pra vocês terem um panorama, antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu acho que é importante a gente. Vocês saberem como vai funcionar, como vão ser nossas datas e como que as coisas estão caminhando. Bom, primeiro aí, bem-vindos de volta, né? Como eu disse aí. É, a, a gente está voltando agora e a FAESA já definiu algumas datas importantes, algumas coisas aí para o nosso calendário. Então a gente vai falar um pouquinho sobre é, os calendários o calendário da FAESA e como que isso vai se adequar ao calendário da nossa disciplina especificamente. Né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o calendário da FAESA. E aí a gente vai pontuar aqui sobre como isso vai funcionar na nossa disciplina especificamente aqui em OT. Então vamos lá. A FAESA, né, como a gente sempre teve aí, tem as três notas, né, que compõem a nota do semestre, a C1, a C2 e a C3. E ela definiu essas seguintes datas limites para divulgação das notas. Isso é limite, né? Eu posso divulgar antes se quiser, sem problema nenhum. A gente já tem como data limite de divulgação da C1 o dia 11 do 5, ou seja, ontem. Ontem foi a data limite para os professores divulgarem as notas da C1. Vamos falar um pouquinho depois como isso está no IoT, né, na disciplina. Depois, dia 10 do 6 tem a data limite para divulgação da C2. E dia 4 do 7, que é um sábado, que seria o último dia letivo, o último dia de aula. Né? Não é letivo, não, porque depois ainda tem outras atividades, mas aí já são só substitutivas e finais, só para quem ficar de prova substitutiva, precisar de prova substitutiva, ou para quem ficar de prova final. Então nós estamos aí, nós temos esse calendário, né? 4 do 7 seria, a princípio, o último dia de aulas. É um sábado isso aí. Bom, depois a gente tem de 6 a 11 as provas substitutivas, de 13 a 18 as provas finais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aí. Bom, primeira delas, vamos falar sobre a C1. A nossa C1 ela é composta de três notas. Né? Tem uma nota que foi a prova, que vocês fizeram já, e já está divulgada a nota. Né? E essa prova valia 5, a prova escrita. A gente, além da prova escrita, que valia 5, a gente tinha um questionário que valia 2. E a gente tinha a atividade de laboratório que valia 3. No caso da C1, a atividade de laboratório foi o que a gente fez enquanto ainda estava lá presencial. Aquela parte do uso do Arduino, né? O Arduino com sensores e aqueles experimentos que a gente fez lá em sala de aula. Né? Então todo mundo fez isso aí. Laboratório, cara, você não tirar a nota máxima só se você não tiver feito o experimento. Então você fez o experimento, conseguiu atingir o que queria, que a gente queria, nota 3 já. Então as notas estão lá lançadas no AVA, direitinho, então vocês vão ver lá quanto que vocês ficaram na prova, como é que foi o questionário e o laboratório, né? Como que foi, como que foi essa pontuação. Então isso aí tá tudo já fechado. Né? Fechado, o que eu quero dizer é que a nota já está divulgada, já está tudo certinho, então a gente atingiu direitinho aí a data limite de divulgação. A gente aqui em OT está bem adiantado, certo? A gente já fez, a prova que a gente fez, a prova teórica, ela englobava uma parte da disciplina, né?
englobava até a parte de protocolos, né? A gente falou sobre dispositivos e sensores e sobre protocolos. É, bom, falta a gente tem uma boa parte ainda teórica que a gente ainda não fez prova, ainda não falou, né? Como a gente falou sobre base de dados não convencionais, NoSQL, né? A gente falou sobre nuvem, tudo isso ainda não caiu em prova. Então a gente vai ter uma outra prova, teórica também valendo 5, né? Aqui na C2 a composição é muito parecida. Tem também um questionário valendo 2. E a gente também tem a parte de laboratório valendo 3. Bom, a parte de laboratório valendo 3 a gente já fechou, né? Porque na verdade, vocês lembram, a gente inverteu um pouco as situações. Essa parte de laboratório valendo 3 seria o que a gente não fez ainda, na verdade. Falando em outros, de acordo com outros semestres, né? Seria a parte de laboratório que diz respeito a montar uma solução de IoT totalmente on-premises, né? Toda dentro do seu próprio ambiente, você criando seu servidor, colocando as coisas e tal. E a gente inverteu para nuvem. Para nuvem dá um pouco mais de trabalho. E então eu vou considerar como essa nota aí de laboratório a parte da nuvem que não tirando o Arduino, que foi o que a gente fez até agora, que vocês conseguiram fazer até o Data Studio, tudo direitinho. E aí todo mundo fez tranquilo e tal, então essa nota aí já está garantida. E ainda temos um questionário e uma prova, né? Então a gente vai agendar direitinho, vou botar para vocês a prova tranquilo para a gente fazer logo. A gente já vai fechar logo essa C2. O questionário já está lá disponível também, já tem uma data lá de entrega e a gente vai fazer. Já mostro para vocês daqui a um minutinho essas outras duas datas aqui, tá certo? Da prova e do questionário. Então o laboratório já acho que a nota não está lançada lá ainda não, eu vou lançar lá direitinho. A gente já vai ficar com a C2 fechada assim bem antes da data limite de divulgação da C2. E aí a gente vai ficar pendente só a C3. A C3 ela é composta de duas partes, né? A gente não tem mais uma prova escrita, a gente tem também um questionário, tá certo? Valendo 2. E a gente tem a parte de laboratório valendo 8. Que aí é que a gente tem mais coisa. O que a gente vai fazer agora em laboratório? A gente vai cuidar da parte on-premises, então a gente vai montar um servidor, vai montar. A gente vai colocar num servidor de MQTT, né? Para poder receber as medições feitas gerenciadas pelo Arduino, né, coletadas pelo Arduino dos sensores, no sensor de temperatura e pressão, e a gente vai depois encaminhar isso para uma base de dados, no ciclo também, que a gente vai instalar, a gente vai configurá-la direitinho, e a gente depois vai botar isso num dashboard, né, que é o para poder você ver um premise. Então a gente vai fazer tudo aquilo que a gente fez na nuvem, a gente vai fazer um premise para não precisar contratar um serviço de nuvem, né? Uma solução que você não precisa contratar o serviço de nuvem. E depois a gente vai montar também toda a parte do Arduino, né? Para poder mandar os dados tanto para a nuvem, do que a gente já fez, quanto para essa solução on-premises. E aí tudo isso aí feito vai valer 8 pontos, né, para o laboratório. Depois a gente pode destrinchar melhor o quanto vai valer cada um desses itens direitinho, tá certo? Mas não é tranquilo. E a gente vai também nessa solução on-premises, a gente vai botar também a possibilidade de ver num aplicativozinho de celular, né, ver as medições e tal, é bem legal. Isso aqui a gente vai fazer até o final do semestre. Então isso aqui a gente vai seguir bem aí até dia 4/7, na verdade a gente não vai até dia 4/7, dia 4/7 é um sábado. A gente vai fazer isso aí, ter essa parte de laboratório, até antes disso, até o dia anterior, né? A data anterior ao dia 4, a semana do dia 4, né? Acho
que é dia 1º, se eu não me engano, que é uma quarta-feira, que seria o último dia que a gente faria isso aí, dia 1º de julho. Né? Seria a data final para a gente acabar essa parte toda de laboratório. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí da prova, né? Das provas, da prova e do questionário e o laboratório de C2. O laboratório de C2, quer dizer, eu já falei que a gente já fez. Então esse aqui, vou botar aqui, vou marcar de uma outra cor, tudo que já está feito, só pra gente não ter dúvidas. Vou botar aqui de vermelho que já foi feito. Então isso aqui já foi feito, já está pronto. Isso aqui também já foi feito, já está pronto. Já que já está marcado aqui, vou até tirar esse fechado. Opa, não ficou de vermelho isso aqui. Pronto. Isso aqui está fechado. A gente já tem direitinho, já está dentro do nosso prazo certinho e tal. Agora falta a prova e um questionário para C2, né? Que a gente tem que fazer isso tudo até dia 10/6 e que a gente vai fazer bem antes do dia 10/6, tá? A minha proposta é que essa prova a gente faça na semana que vem. A gente já tem todo o conteúdo pronto, a gente fazendo na semana que vem, a gente foge do... a gente foge de outras provas que vocês têm em outras disciplinas e a gente acaba com questão de provas já. Então nessa disciplina a gente não vai ter mais nenhuma prova para fazer. Então a gente já mata isso aí e já resolve esse problema. Então a minha sugestão, minha proposta, não sei que alguém tem alguma coisa radicalmente pronta, contra, é que a prova C2, se uma pessoa tiver também, não sei se dá muito certo não, mas se todo mundo tiver problema com isso, é que a prova C2 a gente faça na próxima semana, na terça-feira, que seria o dia 19 de maio, né? Durante a aula, na terça-feira. Aí a gente já mata isso aí, né? Vai ser o mesmo estilo de prova, só que cobrindo o que a gente não cobriu até agora. Daqui a pouquinho eu vou mudar aqui de tela, vou mostrar para vocês o que isso cobriria, né? O questionário já está disponível. O questionário C2 já está disponível. E o questionário C3 eu ainda vou disponibilizar. Ainda será disponibilizado. Depois que fechar, depois do fechamento da C2. Então depois que, para não ter dois questionários abertos, depois que o questionário da C2 for concluído, acabar o prazo dele, eu abro da C3, certo? Sem tem pressa nenhuma. Um tempo bem razoável para vocês fazerem. E a gente vai ficar basicamente com laboratórios para poder fazer. Beleza? Então vamos falar agora um pouquinho sobre a C2, né? Sobre a prova da C2 e o questionário da C2 que está disponível, vou mostrar lá para vocês. Depois a gente fala sobre a C3, que é o laboratório que a gente vai continuar fazendo, e aí a gente vai continuar fazendo como? A gente vai pegar tanto terça e quarta, a gente vai atacar laboratórios, então a gente não vai ficar mais terça no teórico, quarta no laboratório, a gente vai ficar terça e quarta nos laboratórios, né, daqui pra frente, pra gente dar conta. E se a gente der conta, mais pra frente a gente rever, faz algumas coisas a mais teóricas, sempre tem coisas a mais que a gente pode falar, mas a minha ideia é a gente parar e ir para o laboratório agora para a gente ter tempo de fazer isso, que é bastante coisa. E o questionário eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá, então vamos lá. Deixa eu mostrar essas coisas todas para vocês aí. Bom, vamos continuar aqui? Vamos dar uma olhada então aqui no que a gente tem aqui de coisas já programadas aqui, né? De nosso calendário aqui. O que a gente já tem de... O que a gente já tem aqui de
questionário disponível, questionário que eu ainda vou disponibilizar para vocês e tal. Então a gente tem aqui, ó, a primeira coisa, na C1 a gente já fez o questionário, como eu falei. C2 a gente tem um questionário que está aqui, ó, até dia 26 de maio. Dia 26 de maio é o data limite para vocês resolverem esse questionário, que vai valer 2 pontos na C2, certo? Eu até não coloquei aqui, vou mudar isso agora para não ter dúvida, acabei de ver aqui, que ele vale 2 pontos na C2. Então é aqui. Coloco isso aqui, que você já faz, já vai sair lá na C2 para vocês. Beleza? Então você tem até dia 26 de maio, tem 2 semanas aí para poder fazer esse questionário. Tem a ver com a parte de segurança. É um texto que vocês vão ver. Vou visualizar aqui, ó. Um artigo aqui que você vai entrar. Para você entrar lá, você tem que se cadastrar, mas é um cadastro simples de fazer, que é um periódico da UFSA, um artigo lá. Vocês vão entrar, vão dar uma olhada. Esse artigo sobre segurança na nuvem. Ele não é especificamente de OT, ele fala sobre segurança na nuvem de maneira geral, mas como a gente está trabalhando com coisas de nuvem e tal, né, a gente trabalhou aí, é interessante dar uma olhada nisso. E aí tem umas questões para vocês resolverem baseadas nesse texto aqui, né? Os questionários costumam ser assim, algumas informações adicionais para vocês complementar o que a gente está falando, né? Depois, a gente já falou nisso, depois vai ter um outro questionário que é de IoT e a nuvem. Esse, depois que vocês acabarem isso, a gente entra, eu coloco aquele lá. E aí ele vai estar disponível para vocês. Beleza? Bom, além disso, a gente tem... além disso, a gente vai ter aqui um questionário. Um questionário não. Além disso, a gente vai ter aqui, peraí, uma prova, né? Nada de questionário. Uma prova na C2. E essa prova na C2, ela vai cobrir o conteúdo que a gente ainda não viu. Então, a primeira prova, a prova da C1, ela cobria essa unidade 1. A gente falou sobre sensores e dispositivos, sobre protocolos de IoT. Aqui a gente vai falar isso aqui ainda. Então, era a unidade 1. A unidade 2 entra nessa parte de computação em nuvem em IoT. Então, a gente vai falar sobre armazenamento de base de dados NoSQL e sobre computação em nuvem. Aqui, aplicações de IoT na nuvem, Google Cloud, aí sobre segurança. Essa parte aqui é mais prática um pouco, né? Eu fico falando um pouco sobre os provedores de nuvem. Eu vou ficar cobrando coisas sobre como que isso é no Google Cloud, como que isso é na AWS. Isso é interessante vocês verem, ter esse panorama, mas eu não vou cobrar isso em prova. O que eu vou cobrar em prova é sobre armazenamento em bases NoSQL. Vou falar sobre aquele tipo de base, baseado em chave-valor, baseado em documento, colunar e gráfico. Principalmente chave-valor e documento. Colunar e gráfico eu posso citar na prova, tal, mas o mais importante são chave-valor e documento. A gente vai falar sobre computação em nuvem. Aí tem que saber sobre aqueles tipos de computação em nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida, aqueles tipos de soluções, o que é infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, e a parte de segurança, né? Saber o que é criptografia, simétrica e assimétrica, né? Chave simétrica ou chave pública e privada, saber o que é um certificado, né? E essas coisas, saber sobre o que é o firewall, essas coisas que a gente falou. Estou lembrando aqui agora tópicos importantes, relevantes, que tem lá nessa disciplina aí nesses slides aí de segurança, tá certo? Então eu aconselho que vocês deem uma olhada de novo nos slides de segurança, de armazenamento de base NoSQL, de computação em nuvem, deem uma olhada neles, nada demais, uma prova bem estilo da primeira prova, bem tranquila, e a gente faz na próxima terça-feira, a gente já fecha essa nota da C2. A gente só não vai fechar porque até dia 26 de maio você tem um questionário.
A partir do dia 26 de maio já está fechada a nota da C2, então. Tá certo? Aí a gente já mata isso de uma vez, a gente já viu o assunto todo, já fica com essa nota fechada, fica só preocupado com a C3. Beleza? Acho que é isso aí que eu queria mostrar aqui na- nas nossas pendências, vamos dizer assim, no que a gente vai ter aqui. Aqui eu tenho a questão das notas aí para vocês aqui, ó. Só para vocês saberem, C1A1 era a prova escrita, C1A2 é a participação no laboratório, né, que todo mundo fez, e a C1A3 foram os questionários, foi o questionário, o primeiro questionário. Tiveram algumas pessoas aqui que estão em vermelho. Opa, deixa eu ver mais aqui. Voltei. Desculpa aí, pessoal, vou voltar aqui. Pronto. Algumas pessoas que estão em vermelho aqui, ó, não fizeram o primeiro questionário, né? O Rogers, o Marcos, Lucas e o Rafael. Tá ruim isso aqui porque tá ordenado pelo sobrenome, vamos ordenar pelo nome. Eu aconselho que vocês façam o questionário do C2. Se vocês olharem aqui, vocês perderam 2 pontos de brincadeira aí já na C1, né? Então, acho que aconselho que vocês não percam essa mesma nota aí no C2. A C2 vai ter a mesma divisão, então façam o questionário da C2 para não ter problemas aí. Tá todo mundo ainda tranquilo de nota, na prova e no laboratório vocês recuperaram bem, mas façam o questionário da C2 para não perder isso aí, beleza? Bom, vamos seguir, tem mais coisa aí para a gente poder falar sobre como que vai funcionar a nossa disciplina. Bom, então voltando aqui às nossas datas, a gente já viu as coisas, o nosso questionário está disponível aí até, vou botar a data aí agora que a gente já sabe, né? Até 26/5, opa, 16 não, 26/5. A prova seria no dia 19/5 e os conteúdos da prova, só para não restar dúvida, né? São a parte de bases NoSQL e computação em nuvem e segurança. São essas três aulas aí, esses 3 slides aí para vocês darem uma olhada, né? E o questionário C3 vai ser disponibilizado no laboratório. Bom, então vamos lá. A única coisa que falta a gente falar um pouco é sobre o laboratório, como vai funcionar daqui para frente. Nesses 2 laboratórios aqui estão fechados, todo mundo fez, todo mundo conseguiu chegar até o final, beleza, são 3 pontinhos garantidos. Agora na C3, ó, vocês conseguiram fazer laboratório, 8 pontos garantidos. Então isso aí já ajuda um bocado. Então vamos lá. Como é que vai funcionar o laboratório daqui para frente? A gente tem basicamente duas frentes, né? A gente tem a frente de uma solução de IoT baseada na nuvem e a gente tem uma outra frente que é a solução de IoT totalmente baseada on-premise, ou seja, totalmente baseada numa solução que fica hospedada no próprio cliente. Às vezes porque o cliente não quer colocar as coisas dele na nuvem, às vezes porque você está fazendo uma solução mais simples, uma solução menor, de menor custo, vamos dizer assim. Uma solução mais na nuvem de maior custo, a nuvem não é para baratear. Quando é eu diria para vocês que quando é uma instalação de maior porte, de uma empresa, que você quer uma coisa mais robusta, não sei o que e tal, a nuvem é mais barata do que a quantidade de servidores e de soluções de backup, não sei o que você teria que colocar dentro da própria empresa. Mas se é uma coisa simples, eu estou usando o IoT ali para automatizar algumas coisas na minha casa, eu estou usando o IoT ali para poder automatizar, não sei, por exemplo, um cara que fez uma vez um TCC que ele usava o IoT para automatizar, né, e para controlar o processo de fabricação de cerveja artesanal.
Então é uma coisa menor. Aí você já fizer uma produção pequena ali que o cara tem na casa dele, no quintal da casa dele e tal, ou, ou o cara que é um agricultor, tem uma plantaçãozinha lá pequenininha e tal, você não precisa de grandes infraestruturas. O cara às vezes tem até dificuldade de acesso na nuvem, o cara não quer pagar aquilo, ele não precisa de um backup enorme, não precisa de nada disso, você vai botar uma solução simples para ele. Então, como a gente poderia aí botar uma solução simples, a gente pode baratear bastante o custo se você não for botar na nuvem, se você colocar on-premises. Vamos desenhar melhor esse cenário aí, isso aí vai ficar mais claro, por que ficaria mais barato. Mas a ideia básica é que a gente vai ter essas duas frentes, tá? Que importa para a gente, que a gente vai discutir agora. A gente continua com essa frente de nuvem, que a gente já fez tudo preparado na nuvem, né? Até o dashboard lá bonitinho já está tudo pronto na nuvem. Só falta a gente receber os dados, porque até agora a gente simulou dados, né? E a gente tem que receber os dados de verdade, de um, de um sensor real. Então falta a parte física, a parte real, a parte que estaria on-premise, que estaria nas dependências da pessoa, que seria um Arduino coletando os dados aí da pessoa. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa é que segundo ponto de ataque seria uma, seria a gente ter a solução toda, né, a solução totalmente on-premise, a solução totalmente dentro das dependências da pessoa, tá certo? Essa segunda parte a gente vai construir ela do zero, né? A gente vai construir tanto a parte do Arduino, de mandar os dados e tal, quanto a gente vai construir toda a instalação do banco de dados, toda a instalação do dashboard, tudo que na nuvem já está pronto lá, que a gente vai ter que instalar e vai ter que cuidar para funcionar. Então a gente vai cuidar dessas duas coisas. Bom, a gente, a Faesa vai disponibilizou para vocês já está disponibilizado, faltou alguns acertos aí de questões de como que vai ser feito exatamente para vocês coletarem, mas a Faesa vai disponibilizar uns kits com os arduinos que são necessários para a gente poder fazer esses experimentos em casa. Então, já está separadinho para vocês. Eu tenho só que confirmar exatamente como que vai funcionar para vocês. Vocês vão ter que pegar isso lá na Faesa. Então, queria ver com vocês aí como que... Se alguém, por acaso, tem algum problema muito sério de lá pegar isso na Faesa, né, que seria importante para a gente para continuar. E dá para fazer tudo de casa. Basicamente é um Arduino, o Shield Ethernet, que é o dispositivo que você acopla o Arduino para poder ligar ele na rede, né, para ligar ele na internet. Vai ter um protoboard, né, para você pra gente ligar o circuitinho do Arduino, e um sensor de temperatura e um LED. Isso que é o kit. E alguns fiozinhos lá, alguns jumpers, né, para você fazer as conexões. Isso que é o kit que vai para vocês, tá certo? Para vocês conectarem ao computador aí que vocês têm em casa e poder fazer os experimentos aí que a gente precisar. Em casa vocês vão ter que baixar só o Arduino Studio, que é de graça, vou mostrar para vocês onde vocês baixam, instalam direitinho. E tem um item só que vocês vão precisar conseguir e que eu não tá no kit na verdade, que é um cabo Ethernet, um cabo de rede, tá certo? Então, um cabo de rede, eu imagino que alguns de vocês já tenham em casa, um cabo de rede. Se não tiver, isso tem que providenciar, porque você vai ter que pegar esse fio de Ethernet e ligar ele, conectar ele na, no seu roteador Wi-Fi, tá certo? Bom, se alguém falar, professor, eu não tenho roteador Wi-Fi, eu tenho um computador em casa, mas não tenho roteador Wi-Fi. Primeira coisa que tem que ter é um computador, né? Disponível para ser usado para isso. E aí o computador pode ser o que vocês quiserem, pode ser Linux, Mac, Windows, tanto faz. Tem Arduino Studio para todos eles. Você precisa então também de um roteador Wi-Fi com uma porta Ethernet que esteja disponível para você conectar via cabo o Arduino.
Para quem tiver essa solução mais simples. Para quem não tiver, por algum motivo, não tem o roteador Wi-Fi, tem o computador, mas não tem o roteador. O computador é um requisito. Não tem o roteador Wi-Fi, existe como a gente pegar esse Arduino, ligar ele no computador e usar o computador como roteador, vamos dizer assim, dele. A gente pode falar sobre isso. Se alguém tiver esse problema, a gente apresenta a solução para esse problema também. Não vou entrar nesse mérito só se alguém realmente tiver esse problema. Se alguém tiver, pode sinalizar e a gente vai ver como que faz, como que a gente procede. Não tem muito problema não. Então, a FAESA vai disponibilizar esses kits para vocês. Tem lá já os kits prontinhos para vocês seguirem esses experimentos de casa. Né? A gente pode, nesse nosso começo, ir tocando a parte, aí a minha proposta, que a gente, a partir de amanhã, vá tocando essa parte de construção da solução, que é totalmente on-premises, ou seja, que você não precisa da nuvem, né? Você pode construir todo na máquina. Essa solução totalmente on-premises, a gente pode fazer igual a gente fez na nuvem. A gente deixa pro ponto final dela instalar, colocar o Arduino. E aí a gente consegue ir levando durante, não sei, durante um tempinho aí, não diria nada absurdo, mas durante, sei lá, umas 2 semanas aí, essa semana e semana que vem. Essa semana seria quarta-feira, semana que vem terça-feira tem prova, na outra quarta-feira, então dá umas 2 aulas, a gente conseguiria levar sem precisar do Arduino para nada. Talvez até avançando um pouquinho na outra semana também. Isso aí dá tempo de vocês se organizarem para poder conseguir pegar ir lá passar um dia lá, conseguir pegar o Arduino. Eu vou ver ainda direitinho, saber questão de datas e horários, como é que vai estar isso disponível lá. Se alguém tiver for totalmente impossibilitado de pegar isso lá, aí vai complicar a nossa vida. Então vamos ver se. Vamos fazer uma forcinha aí, ver se vocês conseguem. Se alguém por algum motivo tiver um problema, você fala, não tem como de jeito nenhum passar lá, me avisa. E aí a gente vê como que a gente pode solucionar isso aí. Essas datas, horário direitinho, depois eu vou passar para vocês. Vai ficar lá, se eu não me engano, vai estar disponível lá na portaria da FAESA. É só passar lá e pegar. Vai ter uma listinha lá com o nome de vocês, só vai pegar, assinar e ir lá. Lembrando sempre de máscara, essas recomendações todas aí atuais aí, né, dado o momento que a gente está passando. Então, espero que vocês sigam essas recomendações. Isso eu vou passar direitinho para vocês. Eu sei que os kits estão lá disponíveis, estão lá já separados, mas eu não sei exatamente como que está a questão de horário para poder pegar lá. E aí eu vou passar isso para vocês assim que eu tiver essa informação. Mas a gente já pode ir seguindo mesmo sem isso, tá certo? Bom, tem uma questão também que é o seguinte, vocês são em 11, e aí houve uma falha de comunicação, e quando eu conversei, uma falha minha, né, basicamente, quando eu conversei com a FAESA, com a coordenação, eu falei com a coordenação assim que eram 10 pessoas. Na verdade, eu falei assim, quantos kits? Eu falei, uns 10. E ficou esse número 10. Né? Eu entendi que eu estava falando mais ou menos de ordem de grandeza e eles entenderam que era o número mesmo, eles separaram 10 kits. Então, na verdade, os outros Arduinos já foram para outros professores, para outras disciplinas, que tem mais outras disciplinas também na mesma situação que a gente, sistemas embarcados, não sei o que e tal. Então, a gente está com 10 kits, a gente não tem 11 kits e não tem 11 kits disponíveis. Isso não é um problema, porque eu tenho pessoalmente um kit completo desse aqui, porque tudo que a gente precisa eu tenho aqui na minha casa. Então, para uma das pessoas, eu vou disponibilizar isso, do meu, sem problema nenhum. Então, a gente vai ter os nossos, eu estou avisando, porque um de vocês, ao invés de pegar na FAESA, provavelmente vai ter que pegar aqui na minha casa. Eu moro aqui no Barro Vermelho. Então, depois a gente vê exatamente quem vai pegar aqui, a gente faz isso aí. Quando tiver a data certinha, a gente resolve isso aí. Acho que isso não vai gerar problema nenhum para ninguém, não. Bom, beleza. Então, isso aí essa forma que a gente vai se resolver. A única coisa que vocês vão precisar é de um cabo de rede, que não está no kit. Tá certo? Eu também acredito que vocês não tenham muito problema em conseguir um cabo de rede, não.
Multicoisas tem cabo de rede. E é barato, bem barato. Barato mesmo. Então, se você precisar de um cabo de rede, você pode ligar para multicoisas. Entregar em casa eles não entregam não, mas você tem deixa pago, chega lá só pega. Você paga até por PicPay, chega lá só pega. Tô falando multicoisas, mas tem diversos outros lugares que você pode achar. Tô falando multicoisas que é um lugar que eu sei que tá aberto, tá funcionando, não tem problema nenhum. Eu recomendaria, inclusive, se vocês puderem já ir conseguir esse cabo de rede logo antes, para quando chegar o kit você já ter um cabo de rede aí, beleza? Bom, acho que é isso que a gente precisava falar sobre os passos que a gente vai ter adiante. Para essa parte prática, então, o que a gente vai precisar é de um cabo de rede e de um computador com de um computador e de preferência um roteador Wi-Fi com uma porta Ethernet com a porta de rede disponível. Que nem eu disse para vocês, se não tiver, a gente vai poder ligar o Arduino no próprio computador e usar o computador como roteador. Não é a solução ideal, mas dá para poder fazer, tá certo? Bom, eu vou disponibilizar, estou disponibilizando já para vocês, só para a gente não ter, só para a gente poder não ter problemas, né? Pra gente ficar tudo direitinho. Eu vou botar um questionáriozinho para vocês preencherem, uma enquete para vocês preencherem lá no Ava, em que vocês vão poder dizer sobre essa disponibilidade. Se vocês têm esses recursos que eu estou falando disponíveis direitinho, porque se alguém não tiver, a gente tem que tomar alguma ação, ver como é que a gente vai fazer. Então eu queria saber isso está documentado lá direitinho. Tá certo? Vou botar aqui, vou mostrar para vocês na enquete lá, como é que tá. Então, pessoal, como eu falei aqui com vocês, ó, a gente tem, eu deixei uma enquete lá na página principal. Vamos entrar nela aqui agora para mostrar para vocês aí. Então tá aqui, que nem eu falei com vocês, ó. A gente aqui tem uma enquete. Se vocês entrarem lá na disciplina de IoT, né? Novidades, a primeira coisa que vai aparecer, uma das novidades lá, é a enquete aqui sobre o laboratório. Né? Aí aqui tem os alunos, por favor, responder a nossa enquete. Aí tem aqui o link, só clicar aqui no link. Eu queria que vocês respondessem aí para mim, só para eu ter certeza de que não tem nenhum problema, ou se tiver algum problema a gente poder mapear. Opa, aqui para mim aparece assim, mas para vocês vai aparecer para vocês visualizarem. Né? Vocês vão poder responder de cara. Eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer desse jeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que é a enquete. É bem simples aqui, só para vocês. Então, são algumas perguntas. A gente tem aqui 6 perguntas. Aqui, ó. Poderei pegar os kits de Arduino disponibilizados na FAESA, verdadeiro ou falso? Possuo um computador com acesso à internet, onde posso instalar o Arduino Studio, com Mac, Windows ou Linux, né? Verdadeiro ou falso? Possuo um roteador Wi-Fi ou switch com porta de rede Ethernet disponível para conectar o Arduino. Eu não tenho uma porta Ethernet disponível no roteador ou switch, mas meu computador tem uma porta Ethernet onde posso conectar o Arduino. Verdadeiro ou falso? Na 5, estou ciente de que devo comprar um cabo Ethernet para os experimentos. Verdadeiro ou falso? E algum comentário adicional que julgue relevante. Então, se você tiver alguma coisa que você quiser que não está contemplado aí, explicar alguma situação, qualquer coisa que seja, coloca aqui, envia a pesquisa, que aí eu vou dar uma olhadinha nisso aí e tal. Se alguém tiver algum problema, eu já vou saber de cara, né? Fica registradinho aí direitinho. Todas as coisas. Então é só responder essa enquetezinha aí. Para poder a gente ter uma ideia de que tudo vai caminhar e que a gente vai conseguir fazer tudo caminhar direitinho. Beleza? Então, peço que vocês façam aí o quanto antes. Quanto antes vocês fizerem, melhor, porque aí eu tenho essa noção mais rápido, né? Tá certo? Bom, ainda que voltando aqui nessa questão do nosso cronograma, vamos dizer assim, né? A gente vai começar então a ver essa questão de laboratório. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente vai continuar naquele mesmo esquema que a gente estava fazendo de laboratório,
de ter no final um envio de trabalho em que vocês não vão mandar um envio de trabalho, vocês vão mandar uma telinha de onde vocês pararam, que é bom eu sempre ter uma noção de como é que está o andamento das coisas e a gente consigo ver quem está caminhando, quem não está caminhando. Então é o que a gente sempre fez, é só como é parte do laboratório, não faz sentido eu ter um questionário para isso, é sempre um envio de trabalho que você vai capturar a última tela do que você fez, eu tenho registrado aí como é que está o andamento de cada um, beleza? Só que agora, em vez de a gente fazer esse acompanhamento aula a aula, eu vou fazer esse semanal. Então, a gente vai, na verdade, eu já fazia, né? Porque a gente tinha terça-feira parte teórica, quarta-feira laboratório. A gente vai ficar agora com a terça e quarta de laboratório, a não ser semana. Essa semana, porque eu estou usando essa aula para explicar essas coisas todas, algumas coisas a mais que eu vou falar aqui. A partir de amanhã a gente começa no laboratório. E semana que vem, que terça-feira, é a prova e na quarta laboratório. Mas a partir daí é sempre laboratório. Então eu vou estar sempre essa enquete uma vez por semana, na quarta-feira. A gente vai ter terça e quarta laboratório, mas aí uma vez por semana, quarta-feira, no final da quarta, vocês vão botando lá como é que está o avanço. Né? Uma telinha só que mostra em que ponto que vocês pararam do que a gente viu. Uma pergunta que vocês podem ter, que eu ainda não comentei, mas professor, a gente vai até o final aqui, como é que é isso? Vai até o final online, a gente já vai voltar para presencial, como é que vai ser? Isso é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Pergunta que acho que nesse momento ninguém sabe responder. Na verdade, o que a FAESA tem feito é seguir as orientações do governo do estado e do governo por enquanto, até o final do mês agora, as aulas estão suspensas. Então, no mês de maio a gente já sabe que não vai ter aula presencial. Nossas aulas vão ser aqui online mesmo. Junho, julho, não sei. A FAESA ainda não se pronunciou e vai se pronunciar provavelmente no final do mês. Vai se pronunciar sobre o próximo mês, né? Seguindo sempre as orientações do governo do estado. Né? Se o governo falar que não pode voltar às aulas, a FAESA não vai voltar às aulas. Eu não sei, eu diria para vocês já uma opinião minha, não é nem opinião da FAESA nem nada. Eu acho muito pouco provável que a gente volte esse semestre. Então tem essa programação toda aí do semestre já, pra gente caminhar do jeito que a gente tá. Acho muito pouco provável. Porque assim, eu tava até comentando com uma outra turma ontem, a gente estava discutindo sobre isso, e o que eu acho é o seguinte, a gente agora estão voltando, né, flexibilizando um pouco a volta do comércio, não sei o quê, mas no comércio vai voltar com uma série de restrições, né? Estão falando em alternar aí o funcionamento de as pares ímpares, tem um número máximo de pessoas que pode entrar dentro de cada estabelecimento, e tem um monte de restrições, todo mundo de máscara. Na escola isso é complicado, né? Na faculdade, escola de primeiro, segundo grau, nível superior, tudo é complicado. Se tem uma sala lá, põe 40 alunos dentro da sala, você não tem como limitar isso. Não tem como falar, ó, dia segunda, quarta e sexta você quer assistir aula, terça e quinta é o fulano de tal que assistir aula. É complicado, não tem muito jeito. E aglomerar todo mundo lá com máscara. Vai ficar de 6h45 às 10 com a máscara? A máscara vale por 2 horas só. Então, além de ficar um do ladinho do outro, né? Um caldeirão de coronavírus ali, né? Então acho pouco provável que a gente volte aí esse semestre. Isso é a minha visão. Porque eu acho que maio agora a gente não vai poder voltar, com certeza não vai poder voltar. Junho acho pouco provável. E julho já é o finalzinho do semestre, né? Então mesmo que possa voltar julho é só para fazer as provas finais aí praticamente. Então assim, acho que a gente tem que estar preparado para estar à distância mesmo até o final. Se a gente for voltar antes, voltar é mais fácil, né? Voltar a gente continua nossas aulas laboratórias lá presencialmente, mas seguindo esse calendário que a gente está tendo aqui. Então a gente não vai ter nada de diferente disso, quer que estejamos à distância ou presencial, né? Vai tudo funcionar do mesmo jeito aqui pra gente, beleza? Bom, vamos lá então. Tá, tudo certinho aqui, questão de calendário, acho que tá tudo. Imagino que todas as dúvidas estejam sanadas, se não estiverem podem me perguntar aqui no chat. A gente pode também, lá em enquete, lá vocês quando responderem também podem botar nas observações, como vocês acharem melhor. Eu não botei uma data limite para enquete, porque eu não, mas se vocês puderem responder logo agora, responde agora aí, pega aí, dá uma pausa aqui no vídeo, pega aí 5 minutinhos e dá uma respondida, tá certo? Vou fazer uma pausa estratégica agora para responder o questionário. Então, ó, para quem tá aí,
Agora é uma pausa para responder a enquete. Vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês responderem a enquete. Então, vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês responderem a enquete. Dá uma pausa no vídeo, não vou ficar com o vídeo 5 minutos sem falar nada. Dá uma pausa aí no vídeo e aí daqui a 5 minutinhos aí, quando vocês acabarem, eu tô falando 5 minutos, se vocês demorarem mais, tudo bem, mas acho que até menos isso, né? Aproveita e vai tomar um suco de uva e volta. Beleza? Então respondam lá, porque aí eu vou ter essas informações aí direitinho. E aí a gente continua aqui nossas observações importantes aí para continuar a aula. Vou falar um pouco agora sobre como que a gente vai retomar o laboratório e um pouco sobre o que a gente vai montar aí em sala de aula. Sala de aula não, desculpa, em casa, né? Simulando a sala de aula, beleza? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem aí de setup, né? O que a gente tem de configuração hoje aí, que a gente já fez até agora, né? A gente tem no Google Cloud, não vou botar aqui tudo que a gente fez lá, mas a gente deixou tudo preparadinho lá, né? Para poder receber os dados do Arduino. A gente criou lá o PubSub, a gente criou a base de dados, até as duas bases de dados, né? Uma com o histórico e outra com um soldado mais recente. A gente criou um dashboard para a gente visualizar lá o gráfico de como foi variando temperatura, umidade, utilizando o Studio lá, né? O Data Studio. Bom, e a gente tem, que a gente montou lá em sala de aula, entre as várias montagens que a gente fez com o Arduino, uma foi o Arduino com o DHT11, que era esse sensor de temperatura e umidade. Eu coloquei só uma ligação aqui, na verdade você tem que ligar 3 desses fios, que tem que alimentar também, certo? Eu botei só para dizer que está ligado no Arduino. O Arduino está capturando os dados de temperatura e pressão que o DHT está medindo. A princípio, a gente tem essas duas montagens separadas. A gente vai refazer isso aqui, essa daqui, né, do Arduino com o DHT11 em casa, né, para ter ele funcionando direitinho, reproduzir o que vocês tinham lá na sala de aula física, para estar com isso aí funcionando, para então a gente poder ligar isso no Google Cloud. O que a gente faria em sala de aula física? A gente, né, que é o que a gente precisa, na verdade, o que a gente precisa, independente se é em sala de aula física ou em casa, a gente precisa de um gateway para se comunicar com a nuvem. Na verdade, esse cara, o Arduino, eu já comentei aqui com vocês, ele tem uma baixa capacidade de processamento, né? Ele não tem um poder de processamento muito bom. Então ele não é capaz de, por exemplo, realizar criptografia, cálculo de criptografia, né? Principalmente você precisa de certificado, né, para se comunicar com o Google Cloud, precisa de criptografia assimétrica, com chave privada. Ele não tem o poder computacional necessário para isso aí funcionar. Então, você está usando o Arduino, você não consegue ligar ele diretamente na nuvem, não dá para ligar direto no Google Cloud. Eu preciso de um gateway, preciso de uma máquina intermediária. Essa máquina intermediária vai receber os dados do Arduino Uno, pode ser receber até de mais de um, né? É uma montagem muito comum você botar vários Arduinos Unos que estão medindo várias coisas, todas mandando para um gateway só. E esse gateway é um computador que tem um poder, né, um processamento um pouco maior, um poder um pouco maior, mais recursos, para pegar essas informações que está recebendo de um ou mais Arduinos e mandar isso para o Google Cloud com uma devida segurança, né? Aqui, essa comunicação aqui está segura, né? Essa comunicação entre o Gateway e o Google Cloud é segura, com criptografia, usando o certificado direitinho que o Google Cloud forneceu, é bem tranquilo. No laboratório, aí sim, agora no laboratório lá na FAESA, esse gateway que a gente usa aqui é um computadorzinho bem simples mesmo, que é o Raspberry Pi, que a gente já falou na sala lá. Né, o Raspberry Pi, ele pode rodar o Windows IoT, pode rodar Linux, a gente coloca uma configuraçãozinha nele, um servidor MQTT nele, que recebe os dados do Arduino, então o Arduino publica no servidor MQTT que está aqui localmente, esse cara pega os dados desse servidor MQTT e a gente cria uma aplicaçãozinha lá no laboratório, na FAES, a gente criava uma aplicaçãozinha aqui em Python, bem simples, que eu passo o código para vocês, explico ele direitinho.
que ele basicamente assinava um tópico desse servidor MQTT para poder e mandava isso para a nuvem. Então, basicamente, o que acontecia? O Arduino publica num tópico aqui no Raspberry Pi, né, no servidor MQTT do Raspberry Pi, e eu tenho uma aplicaçãozinha aqui que tudo que é publicado nesse servidor MQTT, ele vai pegar e vai mandar para a nuvem, de forma cifrada, né, usando o certificado, tudo direitinho. E aí essa comunicação acontecia aqui direto, beleza? O problema é que a gente não vai ter um Raspberry Pi em casa, porque isso não faz parte do kit, porque a gente não tem 11, né, 10 nem 11 Raspberry Pis disponíveis para todo mundo. Raspberry Pi, a Arduino até tem, mas Raspberry Pi a gente tem lá acho que uns 5 ou 6. Não daria tempo de encomendar para chegar, nada disso. Então, mas não tem problema. O Raspberry Pi a gente usa lá por dois motivos. Primeiro porque é um computadorzinho simples e barato. E segundo porque a gente lá não tem, na FAES a gente não tem poder de administrador para instalar as coisas na máquina. Então na máquina que a gente trabalha lá. Então a gente tem que ter uma maquininha à parte, a gente usa o Raspberry Pi. E manda aqui para o Google Cloud usando isso aí. No setup, no setup inicial, fiz uma besteira aqui, peraí que eu fiz uma besteirinha aqui. Bom, já no setup inicial que a gente tinha lá na FAES, a gente tinha isso aqui já montado, como eu falei com vocês, e quando se eu quisesse montar uma configuração em que toda a solução estivesse on-premises, ou seja, toda a solução estivesse na própria empresa, eu nem ia usar a nuvem. Eu ia usar um servidorzinho local, podia ser qualquer computador, inclusive um Raspberry Pi, e nele mesmo eu ia instalar a gente iria ou vai instalar essas três coisas. Um servidor MQTT, no caso o servidor MQTT que é um dos mais usados aí que a gente vai usar é um chamado Mosquito. Eu estou botando os nomes aqui se vocês quiserem procurar um pouquinho a respeito de cada um deles, eu acho que é uma atividade interessante. É o Mosquito. A base de dados NoSQL que a gente vai usar, que é o InfluxDB. E o dashboard, né, que é para você montar aquela aquela tela de visualização de como que está a leitura de temperatura e pressão e tal, que a gente vai usar o Grafana, que são ferramentas todas essas muito difundidas e muito usadas. O Grafana é usado para um monte de coisa, não só para IoT, muita coisa de gerência de redes, qualquer coisa que o pessoal quer ver um gráfico e tal, se usa muito Grafana. Né? A gente vai usar essas três ferramentas, são bem tranquilas, vocês vão ver, a gente vai instalar isso tudo. Só que, de novo, a gente não tem um Raspberry Pi em casa. E aí, como que a gente vai fazer? A gente tem duas alternativas. Uma possibilidade é eu instalar na própria máquina. Na própria máquina de vocês aí, vocês instalarem essas três aplicações. Tanto o Mosquito, quanto o InfluxDB, quanto o Grafana tem para o Windows e para Linux. Então, tanto faz a gente instalar no Windows ou no Linux. Estou dizendo isso se alguém tiver Linux. Acho que a maioria aí vai ter o Windows, né? Mas você pode instalar na própria máquina. Ou então, uma outra coisa que a gente vai fazer para aproveitar que a gente tem uma conta na nuvem e aí explorar um pouquinho isso e vocês já verem outras coisas na nuvem também, que podem ser interessantes, eu acho que vale a pena a gente fazer, ao invés de instalar localmente, é que a gente vai substituir isso aí por uma máquina virtual lá na nuvem, né, que é o IaaS, né, que é uma infraestrutura como serviço. É claro que essa instalação, numa instalação real, não é a mais adequada, porque a gente vai instalar numa máquina virtual lá, vai criar uma máquina virtual no Google Cloud, que pode ser o Windows ou o Linux. A gente aqui, para não criar dificuldades, vou instalar uma máquina virtual Windows. A gente vai instalar essas soluções para o Windows. Podia fazer para Linux também? Poderia, mas aí a gente... Vamos evitar, vamos fazer um negócio mais tranquilo, tanto faz. Eu vou fazer aqui para o Windows, então eu espero que vocês façam aí para o Windows também. A gente vai criar uma máquina virtual lá. Para quê? Para vocês verem como é que é fácil criar uma máquina virtual no Google Cloud, tá certo? E essa máquina virtual vai ter instalado nela o Mosquito, que é o servidor MQTT, o Grafana e o InfluxDB, né, que é o dashboard e a base de dados. E da mesma forma, o Gateway também a gente vai usar uma máquina virtual IaaS aqui também. Também a gente vai usar essa máquina virtual que está lá no Google Cloud, a gente vai usar essa máquina
como se ela fosse o nosso Raspberry Pi, só que lá na nuvem. Não é a solução, isso não diria para vocês que isso é uma solução para o mundo real, porque no mundo real esse meu Arduino vai se comunicar com essa máquina virtual que está lá na nuvem de uma forma não segura, então o tráfego vai todo pela internet de uma forma não segura. Então, o ideal é que essa máquina que esteja fazendo esse papel aqui de ter o Grafana, o dashboard, isso aqui, seja uma máquina que esteja dentro das instalações da empresa ou da casa, do que quer que seja, para que esse dado sem segurança trafegue só localmente. Mas como a gente não está com o Raspberry Pi aí, e para evitar também que vocês fiquem instalando coisas na máquina de vocês, depois fica um monte de lixo, coisa assim, a gente vai instalar lá. Também a gente aproveita para treinar um pouquinho sobre como criar uma máquina virtual na nuvem. Se vocês nunca criaram, vocês vão criar uma vez na vida e vão ver que isso funciona realmente, tá? Então, não é a solução ideal, mas é ideal para o mundo real, mas vai funcionar, vai ser legal e aí é bom que vocês ao mesmo tempo veem essa questão da máquina na nuvem. Quando a gente estiver criando essa máquina lá, eu vou voltar a essa questão da segurança, dizendo que não é legal, vou deixar isso bem, vou massacrar vocês com isso, para que vocês estejam cientes de que essa solução é uma solução de laboratório aqui. Só para a gente ir testando as tecnologias, para a gente ir vendo as coisas funcionar. Mas aí a gente vai criar essa máquina virtual lá e as coisas vão funcionar lá direitinho. Beleza? Acho que não temos muito problema, não vamos ter muito problema não. Vai ser bem tranquilo aí a gente fazer dessa forma. Tá? Então, a gente vai fazer isso, vai partir para essa abordagem de criar uma máquina virtual lá no Google Cloud, né, para poder receber os dados do nosso Arduino, tá? Então, antes da gente receber os kits, de pegar os kits Arduino, de ter eles disponíveis na mão, a gente já pode ir começando a montar essa máquina virtual com o que é necessário para a gente, de repente, se comunicar na nuvem. A gente pode acabar com essa solução aqui, onde ao invés de ter esse Raspberry Pi, a gente vai ter um IaaS se comunicando com a nuvem. Então a gente faz isso já esperando o Raspberry Pi chegar, a gente vai resolver implementar o que tem implementado aqui numa máquina virtual, no Google Cloud, tá certo? Se comunicando com o resto, a gente vai ter tudo pronto, só vai faltar o Arduino mesmo aqui para funcionar. Beleza? Porque agora, nesse momento, falta o Arduino e falta o Gateway aqui, né? A gente vai implementar esse Gateway enquanto não chega o Arduino. Tranquilo, a gente vai ter tempo de fazer isso, tá certo? Para depois a gente partir para essa solução aqui, tudo local. São essas duas coisas que a gente vai fazer que vão tomar um bom tempo, tá? Eu não coloquei aqui nesse desenho, mas a gente vai ter também um aplicativozinho de celular que tem para Android, que é o MQTT Dash, que vai se comunicar aqui também com esse servidor MQTT que está aqui no Mosquito e eu vou conseguir pegar esses dados e ver no celular, tá certo? Eu vou conseguir ver a temperatura, a umidade no celular também, para monitorar isso, beleza? Então a gente vai fazer isso aí. E esse do MQTT Dash a gente pode fazer tanto nessa instalação aqui, quanto nessa aqui da nuvem, porque aqui eu vou ter também um MQTT, então eu posso usar isso aqui no celular. De repente a gente já vê logo aqui. Tudo isso já dá para ir adiantando. Beleza? Bom, é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar essa máquina na nuvem, então, e essa máquina na nuvem, ela tem um custo, né? Ela não é de graça. Então, vou mostrar para vocês um negocinho que a gente consegue simular fácil aqui, qual é o custo disso. E vocês vão ver que não é um custo muito alto, não. Tá certo? Esse AS. Então, lembra que é uma solução só de laboratório, né? Mas estou querendo dizer que não é uma solução, um custo muito alto, porque a gente tem lá créditos, né, para poder utilizar. Lembra que vocês têm créditos para utilizar durante 12 meses, e você vai consumir um pouco dos créditos, mas mais pouquinha coisa. Tá certo? Vou mostrar uma ferramenta para vocês. Se a gente está dando uma olhada hoje, a gente não vai meter a mão na massa, a gente vai dar uma olhada na arquitetura, que é essa ideia aqui de como que a gente vai montar. Espero que tenha ficado claro que a gente não vai ter esse Raspberry Pi, que nessa solução aqui, que eu estou mostrando agora para vocês, em que eu tenho o Raspberry Pi no meio do caminho, que é um gateway, a gente vai substituir esse Raspberry Pi por uma máquina virtual na nuvem, que vai se comunicar com a nossa solução na nuvem. Essa máquina virtual na nuvem, ela vai funcionar como se fosse uma máquina local, tá certo? Eu posso ter um Raspberry Pi local, eu posso ter um computador local mesmo, fazendo esse papel para mim. Não tem problema quanto a isso não. Qualquer computadorzinho aí que eu possa rodar Linux ou Windows, tá?
A gente vai ver a solução vai rodar aqui esse gateway com Windows. A gente poderia fazer com Linux também. Tá? A gente pode rodar qualquer uma das duas coisas, tá certo? Se a gente pode fazer tudo no Windows, depois no final, sobrar tempo, se vocês quiserem, a gente faz uma instalaçãozinha do Linux também, só para vocês verem como é que funciona. Tá? A gente vai fazer no Windows primeiro, porque para a gente não ter esses empecilhos iniciais aí de como que vai de botar a coisa para funcionar mesmo, né? Acho que no Windows está todo mundo mais acostumado, a gente vai fazer com mais facilidade. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês agora uma ferramenta bem interessante que existe, que é uma ferramenta de calculadora que o Google Cloud tem e, na verdade, todas as soluções em nuvem têm, que você pode calcular qual vai ser o custo do que você está utilizando. Por exemplo, a gente vai criar uma máquina virtual Windows. Quanto que custa essa máquina virtual Windows para mim por mês? Tá certo? Vou entrar aqui na calculadora. Aqui, antes de entrar na calculadora, aqui eu tô só mostrando aqui para vocês, ó, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Assim que eu acabar aqui, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha nas coisas que a gente vai utilizar. O servidor MQTT que a gente vai usar é esse Eclipse Mosquito. Tá vendo aqui, ó, um open Source MQTT Broker, né? É um servidor MQTT gratuito. É bem legal ele. Você tem até aqui tem toda a explicação sobre como que ele funciona. Aqui na parte de download você pode instalar uma versão dele para Windows. Aqui tem o código fonte dele se quiser, mas tem ele para Windows, tem ele para Mac, tem ele para Linux, para várias distribuições de Linux, o Debian, o Raspberry Pi, o Ubuntu. Então tem aqui como você instalar ele nos vários sistemas operacionais. A gente vai utilizar a base de dados NoSQL que a gente vai usar é o InfluxDB. O InfluxDB também tem aqui, ó, influxdata.com. O InfluxDB é um servidorzinho de banco de dados muito bom para armazenamento de séries temporais, que é o que a gente tem no mundo IoT, tá certo? Ele é de graça também, open source, para banco de dados em séries temporais. Está falando que neste momento tem 370 mil bases de dados em InfluxDB rodando no mundo, né? Ele tem muito utilizado. Aqui, para IoT, tem um monte de coisa aqui. Aqui a gente tem o Get InfluxDB, que é para você baixar ele, né? Aqui, ó, use it for free, usar de graça. Tem aqui a última versão aqui. Ah, não. Esse é o Database as a Service, se eu usar ele instalado na nuvem, né? A gente vai instalar ele localmente. Aqui é o InfluxDB Enterprise, que é para uso para empresa, né? Que aí você pagaria, vamos dizer assim. Bom, cadê aqui? Aqui é para fazer o download do InfluxDB. Clicar aqui. Portal influxdb.com/download. Eu tenho que me registrar aqui para fazer o download, se quiser. Aqui, ó, tem o InfluxDB, que é o armazenamento. Esses outros caras aqui são para visualização de dados, o Chronograph. É um concorrente do Grafana que a gente vai usar, mas a gente vai usar o Grafana que é mais usado, tá certo? É mais legal de vocês verem porque ele é muito mais usado no mercado. Esse é processamento de time series, aqui é para coletar e mandar para a nuvem. A gente tem aqui a versão 1.8, que é estável, a 2.00 é beta. Então, se eu botar aqui a 1.8, eu tenho aqui para OS X, que é para macOS. Isso aqui é Docker, que é container, não vou entrar na questão agora não, depois a gente pode falar mais sobre isso. Tem para Ubuntu, tem para Red Hat, CentOS, macOS, para Windows, né? Para Linux e tal. Então aqui a gente vai baixar isso aqui lá no Windows, instalar ele direitinho e beleza, botar ele para funcionar. Beleza? Tem as várias versões aqui. E por último, que eu falei que a gente vai usar é o Grafana, que é o visualizador. Aqui eu vou botar até uma telinha aqui para mostrar para vocês que a gente pode construir esse painel aqui, dá um trabalhinho de construir um painel desse nível aqui, né? Mas você pode construir painéis desse tipo aqui, ó.
você tem que estar vendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tem um monte de alarme, tudo isso você pode construir usando o Grafana. A gente vai construir painéis bem mais simples do que esse, tá? Porque senão isso aqui demora um bom tempo para você construir. A gente vai vir aqui em grafana.com, se alguém quiser ver, quiser olhar com mais cuidado e tal, ler um pouco sobre ele. Aqui um monte de gente que usa o PayPal, o eBay, o Vimeo, o Hackspace, a Intel, o Staples, todo mundo usa esse cara aqui, né? Que é o Grafana. Aqui é um videozinho mostrando ó, as coisas funcionando no Grafana e tal. E aqui tem o download também, de graça. Todos eles têm uma versão Enterprise, que é uma versão para as empresas usarem quando estão ganhando dinheiro em cima e tal. Mas eu tenho aqui, ó. Você pode rodar, você pode usar o que eles têm na nuvem também, que aí você paga uma coisa. Esse aqui para baixar é de graça, free and open source. Então eu quero a versão mais nova aqui, open source, com a licença. Eu quero o quê? Para Linux, para Windows, para Mac, Docker que eu falei com vocês, ARM que é para o Raspberry Pi, por exemplo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Docker para vocês, se vocês quiserem. Mas a gente vai baixaria aqui para Windows, tá? Baixa e põe para rodar aí sem problemas nenhum. Faremos isso, beleza? São esses caras que a gente vai falar. Porque eu falei com vocês que toda solução de nuvem tem, tanto a AWS quanto a Azure, tanto a AWS quanto a Azure quanto o Google Cloud, né, que é o que a gente está usando, todos eles têm uma solução de calculadora. Então eu vou botar aqui, ó, Google Cloud calculadora. Vou botar em português, né? Deve ser calculator, calculadora. Aqui, ó, calculadora de preços Google Cloud Platform. cloud.google.com/pricing/calculator. Botei aqui. Isso aqui serve para eu saber quanto que eu vou pagar. Por exemplo, nós vamos criar lá uma máquina virtual Windows para nossa solução. E aí, quanto que eu vou gastar para criar para ter essa máquina virtual Windows funcionando? A nossa máquina virtual Windows pode ser bem simples, tá? Porque para rodar isso aí não tem nada. A gente está pegando uma fonte de dados só, que é um Arduino só, para rodar um banco de dados simples, um Grafana simples. Então a gente não vai precisar de nada muito poderoso não. Rodaria num Raspberry Pi que tem poder de processamento muito pequeno perto de um computador, de um servidor. Então aqui, ó, eu posso escolher o que eu estou querendo ver preço, ó. Computer Engine, App Engine, Kubernetes, Cloud, Storage, Network. Tem um monte de produtos aqui do Google Cloud, Dataflow, tá, um monte de coisa. Eu quero o Computer Engine lá, que é o primeiro, que é uma máquina virtual. E aí, ele não botou aqui em português não, né? Ele falou que estava em português, falou que está em português, mas não tô achando muito português não. Tá em cima aqui, né? Aqui ficou em inglês. Beleza. Computer Engine, que é uma máquina virtual. Quantas instâncias eu quero? Quantas máquinas virtuais? Uma máquina virtual. Para que essas instâncias eu não vou nem botar aqui. Não, vou botar aqui OT, não importa, só vai aparecer lá porque se eu quiser tiver mais de uma instância, depois no meu resumo lá eu vou saber para que era cada uma das coisas. Qual o sistema operacional? Vou botar aqui o Windows. Né? A solução Windows é um pouquinho mais cara do que quando é Linux, porque você tem que pagar também o licenciamento do Windows, mas para a gente não vai fazer muita diferença não, porque o preço vai ser pequeno. Qual é a classe da máquina? Qual é o tipo da máquina? Vamos deixar isso aqui em regular mesmo. A família da máquina, de uso geral, ou uma mais otimizada para computação, para processamento, mais otimizada para memória, com mais poder de processamento. Nossa, é de uso geral mesmo. E o tipo de máquina N1, essas máquinas N2, N3 vão ficando máquinas mais complexas, máquinas mais com mais poder de processamento, mais caras. Os tipos de máquina, você tem um monte aqui, ó. Essa máquina aqui é uma máquina que você nem tem uma vCPU, nem tem uma CPU direto para você. A CPU ela é compartilhada com outras máquinas de outros clientes do Google Cloud. E aqui você tem com 600 MB de RAM, com 1,7 GB de RAM. E aqui você tem as máquinas você tem uma CPU disponível para você com mais RAM. Não vou botar nem a menorzinha não, vou botar o G1 Small aqui, com 1,7 GB de RAM. Só porque eu tenho uma basezinha de dados e tal, 1,7 GB de RAM tá bem razoável. Aqui se eu quisesse botar GPU para placa de vídeo, não é o caso. Aí se eu quisesse botar um SSD local, né? Não preciso disso.
e aonde que eu quero que fique localizado essa máquina virtual. Vou botar aqui no US Central mesmo, né? Por quanto tempo que eu quero que a máquina vai ficar rodando durante quanto tempo? Vamos botar que ela vai ficar rodando 2 horas por dia, 2 dias por semana, né? A gente tem uma aula de 1 hora e meia, eu vou ter um pouquinho mais. Vou botar aqui 2 horas por dia, 2 dias por semana. Basicamente isso é o tempo que a máquina vai ficar rodando. E vou aqui, ó, Add to Estimate, para minha estimativa. Porque eu vou adicionando coisas na minha estimativa, no final eu tenho um custo total. Olha quanto que custa por mês essa máquina assim. 1,16 dólares, né? Posso mudar aqui se eu quiser para real. 5,39 reais, ou seja, nem 6 reais por mês. Claro que é uma máquina dessa para poder rodar só durante 2 horas por dia. Se eu pegasse essa máquina aqui, vou adicionar uma outra coisa aqui, ó, IoT, e falasse assim, não, IoT2, sei lá, vou botar o Windows. Isso aí supõe que você vai desligar a máquina quando acabar a aula, né? E quando voltar a aula você liga a máquina de novo, para não gerar muito custo. Mas imagine que eu coloque aqui, opa, esse aqui não mexi não. Se eu colocar aqui, vamos botar a máquina um pouquinho melhor, que é essa aqui, que atende a gente numa boa, e vou colocar que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, vou ligar a máquina, cara, eu não vou desligar a máquina não. Ó, essa já saiu por 200 reais por mês. A máquina ficar ligada o tempo todo. Então, ligar e desligar é melhor, né? Conta de 200 reais. A gente tem um crédito lá de 1.000 e poucos reais também. Se deixar a máquina ligada aí durante esse tempo todo aí de aula, não vai ser um problema. Mas eu recomendo que desligue e ligue quando for usar só. Você evita surpresas, beleza? Acho que não custa nada deixar a máquina desligada. Acabou a aula, vai lá, desliga a máquina. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aí a partir de amanhã. A gente vai montar uma máquina dessa, a gente vai instalar tudo direitinho, vai tudo funcionar 100%. Esperamos assim, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem, eu estou disponível aqui no chat. Espero que tenha ficado claro. Isso aqui eu quis botar essa calculadora, primeiro para vocês saberem que existe, e segundo só porque eu acho que vale a pena vocês terem uma ideia de que desligar a máquina é financeiramente importante, é bom. Então a gente vai desligar a máquina. Acabou a aula. Lembra sempre de desligar a máquina virtual com a qual está trabalhando, porque isso evita dor de cabeça, né? Você para consumir menos recursos. Beleza? Então a gente vai fazer isso. Amanhã o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer amanhã é criar uma máquina virtual Windows, né? E acessar. Então se a gente criar uma máquina virtual, na próxima aula, se a gente criar uma máquina virtual Windows, acessar ela, show de bola, já está valendo. E aí, na verdade, a gente vai ter que instalar umas coisinhas nela. Então, é instalar a máquina virtual e deixá-la pronta para uso. A gente ainda não vai criar o gateway amanhã, não. A gente vai começar com o gateway pro Google Cloud. Então, a gente vai ter que, para o gateway, a gente vai precisar de uma máquina Windows com 2 coisas instaladas nela. O Python e com o servidor MQTT. Então, na próxima aula, a gente vai tentar criar a máquina virtual Windows e já, de repente, instalar essas 2 coisas que são simples de instalar. Não vai usar ainda não, vai só deixar instalado o Python e o servidor MQTT. Beleza? Amanhã a gente faz isso aí e bola pra frente. Um abraço aí pra vocês, pessoal. Até amanhã. Aproveitem esse restinho, ainda vai ter um tempinho de aula aí, tem uns 15 minutos provavelmente ainda sobrando. Deem uma entrada lá, dá uma consultada no Google sobre Grafana, sobre o InfluxDB, sobre o Mosquito, que a gente vai instalar na próxima aula. Beleza? E aí, até amanhã. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre questões da enquete, o que quer que seja, sobre esses kits, se vocês não quiserem tirar dúvida hoje no chat, para não ficar assim, se vocês quiserem falar amanhã, a gente vai estar online mesmo, interação total. Se vocês quiserem bater um papo amanhã sobre isso, a gente conversa melhor. Eu provavelmente amanhã espero já ter mais informações sobre como que vai ser essa retirada dos kits e tal. Beleza? Um abraço para vocês, até amanhã, boa noite aí.